Graça e paz, meu amado, minha amada, povo de propriedade exclusiva de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus diz assim, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Olha, meus amados, Deus pode demorar aos nossos olhos, mas Ele não falha. Continua. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta que Jesus deixou para nós respondermos, para mim e para você responder. Meus amados, minhas amadas, muita gente da comunidade evangélica, para ser mais preciso, a grande maioria das denominações segue ainda vivendo a lei de Moisés. Quando a palavra de Deus diz que a salvação é pela graça, pela fé. Aí eu te pergunto, isso é ter fé em Jesus? Seguir a lei de Moisés? A palavra de Deus diz também que Moisés trouxe a lei e Jesus trouxe a graça e a verdade. As pessoas seguem vivendo a lei de Moisés. Isso não é fé em Jesus. Eu vou lhe responder. Isso é fé no jejum, é fé no batismo nas águas, é fé nas vigílias, é fé na subida aos montes, é fé nos sacrifícios pessoais de cada um. E onde que fica Jesus nisso? E eles dizem que tem fé em Jesus. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, Paulo escreve assim, inspirado por Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pensem com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Meus amados, no Antigo Testamento nós tínhamos uma fé racional, era uma fé individual de cada um de nós. Mas agora, depois da ascensão de Jesus, nós temos uma fé que é um dom. Então, você não tem mais fé do que eu. E eu não tenho mais fé do que você. Jesus repartiu igual a fé para todo mundo. O que muda, o que diferencia, meu irmão, é o uso da fé. Uns usam mais, outros usam menos. Mas Deus nos dá os dons para nós usarmos. Não é para engavetarmos. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Depois no livro de Efésios, capítulo 7, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: mas a graça nos foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Olha só. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Meus amados, Jesus nos deu dons para nós usarmos. No livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20, está escrito assim: e Jesus lhe disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. Meus amados, olha só a afirmação de Jesus. Isso aqui ainda era a fé racional. O dom da fé veio depois da ascensão de Jesus, como nós vemos agora. Nada vos será impossível. Meus amados, sabe por que nós não conseguimos muitas coisas? Porque nós duvidamos. Como Pedro que caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. E quando viu o tamanho das ondas, se assustou e vacilou. Nós duvidamos também, por isso nós não conseguimos muitas coisas. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás.
Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Meus amados, você tem que ouvir a palavra de Deus e crer, tem que usar a fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O livro de Hebreus, ainda, capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Meus amados, Deus disse: haja luz e houve luz. Isso é uma expressão de fé. O livro de Coríntios, segunda carta de Coríntios, do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, diz assim: por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos pela fé e não pelo que vemos. Meus amados, é assim que nós temos que andar, pela fé, fé em Jesus. A fé serve para tudo, até para a salvação. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. É pela fé. O uso da fé agrada a Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Meus amados, é para usar a fé, o dom que Deus te deu. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 8, Jesus diz assim, é uma ordem, hein, aos discípulos: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Meus amados, você é um discípulo de Jesus? Essa ordem é para você. Você sabia que você tinha toda essa autoridade? Curar os enfermos. Quantos enfermos você já curou, meu irmão? Quantos enfermos você já foi usado para curar? Você sabia que você pode ressuscitar os mortos? Jesus diz que sim, você diz que não? É por isso que você não ressuscita. Expulsar os demônios. Meus amados, você expulsa demônios? Eu já vi pessoas evangélicas correndo do demônio. É uma vergonha? É uma vergonha. Mas é uma falta do uso da fé. Meus amados, diante de tanta evidência, eu te pergunto, como fica o uso da tua fé? Não responda para mim, responda para Deus. Fique na graça e na paz do Senhor.